Oi, gente. Bom dia para vocês. Eu sou José Eduardo Giraldes, eu sou sócio do Rafael e da Maria Helena, mãe do Rafael, no Zinvest e no Women Invest. E queria dar, em primeiro lugar, as boas-vindas para vocês aqui no nosso quinto congresso. Esse é o nosso quinto congresso do Z Summit. E interessante que todos os anos a gente tem tido cada vez mais gente se inscrevendo, gostando da proposta, de vocês terem a possibilidade de conhecerem um pouco mais sobre investimentos e terem a possibilidade também de se apresentarem para o mercado financeiro, né, para as instituições. Então, isso é uma fórmula que fez sucesso, que está fazendo sucesso, e que a presença crescente de vocês aqui mostra que de fato tem aí uma renovação muito grande de talentos que vêm ao mercado, que vem se formando a cada ano, e é gozado também porque tem gente que participa de todos os Invests, né, os E-Summits. O pessoal vem aqui, vem num ano, vem no outro ano, tal, e coisa, gosta da fórmula. Então, obrigado por estarem aqui, né? Acho que vale, assim, eu sempre gosto de começar apresentando, né, em termos profissionais. Eu me formei em 1984, quando muito provavelmente os pais de vocês eram jovens como vocês, né, na GV, e depois que eu me formei na GV eu resolvi fazer Direito, e me formei em Direito na USP. Então foram dois cursos que eu fiz e que eu achei muito interessantes, porque eles são muito complementares, né? Então, acho que o direito tem tido um interesse crescente desde então, né? Então, o direito hoje é visto no mundo de judicialização também cada vez maior, visto como uma ferramenta importante para a vida profissional, né? Comecei trabalhando em 1986, montei uma empresa de vitaminas e complementos nutricionais para esportistas. Isso foi no auge da inflação no Brasil. Em 1988, o Brasil chegou, como vocês já devem ter estudado nos livros de economia, chegou a 80% de inflação no mês de fevereiro, né? Quer dizer, foi um negócio assim absolutamente impensável, mas que mexia com a vida de todo mundo. E na minha profissão, naquele momento, na minha ocupação, as matérias-primas que a gente trabalhava, num Brasil eminentemente industrial, eram matérias-primas importadas. Então, o câmbio estava atrelado à inflação, e a gente tinha um aumento de custos de mais ou menos 80% ao mês. Então, isso fez com que houvesse um problema muito grande de repasse para preços. Os supermercados, que era onde a gente vendia, brigavam muito com a gente, e chegou um determinado momento, eu disse, não dá mais para continuar fazendo isso, porque embora vocês hoje, com certeza, todos tenham já aferido a importância de complementos nutricionais e uma série de coisas, quase 40 anos atrás a coisa não era assim tão clara, né? Mas tinha demanda. Mas o que acontece é que a briga com os distribuidores era muito grande, e a gente teve que parar de fazer isso, e foi então quando eu comecei a minha jornada no mercado financeiro, né? Eu comecei a trabalhar em 1992, num banco chamado, na verdade é uma corretora chamada Merrill Lynch, que foi em 2008 comprada pelo Bank of America, né? Então, a marca Merrill Lynch ainda é usada na parte de investimentos do Bank of America, mas aqui no Brasil essa área toda foi descontinuada, e hoje vocês tiveram aí a palestra e tem aí o stand do Bank of America até agora. Hoje o Bank of America está em outras áreas aqui no Brasil, fazendo basicamente banco corporativo e fazendo negócios de tesouraria e etc. Comecei em 92, trabalhando no Private Bank da Merrill Lynch. Fiquei 18 anos lá, foi bastante tempo. Fiquei até 2010.
sempre trabalhando com o mercado internacional. Então, o que a gente fazia era a captação de clientes e a montagem de portfólios, né? Então, todo mundo naquela época que queria ter, como ainda hoje, investimentos no exterior, procurava a gente montava uma carteira e fazia aí o acompanhamento da carteira. Em 2010 eu saí, tive um ano sabático, porque depois de 18 anos vale a pena ter um ano sabático para parar. Eu sempre digo que o que a gente quer da vida, a gente sabe, mas o que a vida quer da gente é mais difícil de saber. Então, a gente precisa parar e ler nas entrelinhas. Então, o que aconteceu foi que nessas entrelinhas eu tinha planos diferentes, mas a vida acabou me levando para um multifamily office chamado Consenso, que eu trabalhei na Consenso de 2011, na verdade 2012, até 2019, e a Consenso foi comprado em 2017 pelo UBS, pelo Banco Suíço, né? Depois de 2019, então, eu já conhecia a mãe do Rafael, Maria Helena. Ela me convidou para a gente montar uma consultoria, e hoje a gente tem uma consultoria e tem também aquilo que vocês conhecem hoje nos Invest para mulheres, né? A gente tem o Women Invest, né? Women Invest, na verdade, é até precursora dos Invest, a mesma coisa que o Invest faz para jovens, para vocês, a Women Invest faz para mulheres que querem aprender sobre investimentos e fazer isso tudo. E a gente, junto com isso, tem essa consultoria, que é onde a gente continua pondo em prática, basicamente, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses quase 40 anos. Então, o que acontece aqui é o seguinte: pediram para a gente falar um pouquinho sobre investimentos locais e investimentos internacionais, que efetivamente hoje é o assunto que se coloca, né? Quer dizer, hoje, quando a gente pensa em investimentos, a gente pensa, sem dúvida nenhuma, nos investimentos óbvios, que são os investimentos locais, né? Mas, como já imaginávamos há algum tempo, quando você abre a seleção de produtos internacionais, você vê que existe uma complementaridade bastante grande, ou seja, por que eu vou comprar e vou investir simplesmente no Brasil, quando existe uma eficiência maior na composição entre investimentos locais e investimentos internacionais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, e a gente vai, então, tentar aqui mostrar para vocês que tudo depende, não é, do perfil de risco de cada um, não é? Então, quer dizer, vai ficar, eu acho que mais ou menos claro, que existe, sem dúvida nenhuma, uma razão de ser entre você fazer, na sua carteira de investimentos, uma composição entre investimentos locais e investimentos internacionais. Só que, dependendo do perfil de risco de cada um, você vai ter mais ou menos investimentos na parte de renda fixa ou na parte de renda variável. Então, vamos começar mostrando para vocês aqui quais são as premissas da nossa apresentação. Quer dizer, as premissas na tese de investimento são basicamente três, né? Que a gente tem diversificação cambial, né? Que é uma ferramenta que a gente pode utilizar especificamente hoje está disponível para qualquer um. Hoje não são só as tesourarias de banco, nem os grandes investidores que têm essa possibilidade de fazer diversificação cambial. Só uma coisa aqui que não disse para vocês: se alguém quiser me interromper para fazer qualquer pergunta, qualquer colocação, por favor, não façam cerimônia. Então, podemos conversar aí na medida em que os temas forem sendo colocados. Então, essa diversificação está à disposição de qualquer um. Então, a gente pode ficar pensando aqui em
que está qualquer investidor, por valores bastante convenientes, pode fazer esse investimento em outras moedas, né? E aqui eu não falo exclusivamente só do dólar, eu falo em outras moedas, porque existe aí, principalmente no momento agora que o dólar está caindo, existe a possibilidade de você fazer investimento em outras moedas que também são complementares. Equilíbrio entre o carry e o growth. O que é o carry? Carry é o carrego, não é, que a gente tem aqui no Brasil, ou seja, as taxas de juros altas, né? O Brasil é um país que, quando a gente olha o resultado do crescimento da economia, infelizmente a gente não vê um aproveitamento do potencial que a gente poderia ter, né? A economia brasileira, por uma série de razões que vocês conhecem, que falta de investimento, falta de produtividade e obviamente, todas as incertezas institucionais que a gente tem, acaba não tendo o crescimento que seria possível ter. Na verdade, é que o carry, o custo Brasil, ele se reflete na taxa de juros, não é? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte: na medida em que o custo Brasil é um custo alto, esse custo é repassado, inclusive, pelo endividamento público para o Brasil, para a taxa de juros. Então, por conta disso, indiretamente, o custo Brasil está envolvido no carry. Carry, especificamente aqui para o no nosso caso, é a taxa de juros de remuneração dos investimentos no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil, como vocês sabem, tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E por conta disso, aquilo que a gente tem aqui no Brasil é um carry alto, ou seja, é um carrego alto dos investimentos, né? E o growth, que é o crescimento que, infelizmente, a gente vê mais no mundo do que no Brasil, né? Então, o que a gente faz efetivamente é uma composição, né, entre aquilo que o Brasil tem de bom para oferecer para a gente, que é o carrego, os juros altos, com aquilo que o mundo tem e pode oferecer para a gente de bom também, que são não os juros altos, mas é o crescimento, principalmente no mercado acionário, né? Quanto vai ser isso é o que a gente vai ver e aquilo que vai depender do perfil de risco de cada um, mas efetivamente isso daqui vai variar de acordo com essa é uma outra premissa, a premissa que o Brasil é bom de juros e o mundo é bom de crescimento, né? E a correlação negativa de ativos, ou seja, a gente não tem simplesmente uma correlação negativa entre o dólar e o real, quer dizer, quando o real sobe, o dólar cai e vice-versa, né? A gente tem também, quando a gente olha o exterior, uma correlação negativa entre aquilo que, se você investe no exterior, e aquilo que você investe no Brasil, né? Então, você pode ter um crescimento da carteira junto com uma redução do risco, ou seja, a volatilidade desse portfólio, tá? Então, essa é a premissa número 3 da gente. Tá. Então, qual é a premissa que a gente tem? A premissa que a gente tem é justamente a de que o Brasil tem um crescimento vindo essencialmente da renda fixa, né? Então, quando a gente olha aqui o resultado do crescimento, isso daqui está desde 2014, né? Então, quando a gente olha o crescimento dos investimentos em reais, a gente vê o CDI dando 219% quase. Quando a gente olha o IMAB, a gente vê um investimento dando 269%, né? Um IPCA, ou seja, a inflação, né, aqui embaixo em vermelho, dando 98%. E o índice, já em reais, dos títulos da cesta
de renda fixa internacional, dando 197%. Então, o que a gente tem aqui? A gente claramente vê que os juros brasileiros eles são muito altos em comparação com a inflação e com os juros internacionais. Então, se a gente pensa em fazer investimentos em renda fixa no Brasil, a gente efetivamente tem garantido aqui uma perspectiva de retorno bastante grande para aquilo que a gente pensa em juros reais, ou seja, para quanto os juros passam da inflação, qual é a remuneração real. E quando a gente vê, né, aqui a relação risco-retorno, a gente vê que o CDI, por exemplo, ele dá aqui mais de 200%, esses 218%, sem basicamente risco nenhum, risco igual a volatilidade, tá? Ele não tem volatilidade nenhuma. O IPCA também não tem volatilidade porque ele simplesmente é uma reta ascendente, ele chega aí basicamente nos 100%, sem volatilidade. E o IMAB, né, e o Barclays Global Aggregate, que é justamente o índice da renda fixa internacional, tem aqui a possibilidade de dar um retorno muito mais baixo com uma volatilidade mais alta. Então, efetivamente, qual é a nossa premissa? É a captura de prêmios elevados no mercado local, né? Então, aí a gente tem resultados bastante positivos. A função que a gente teria nisso, num portfólio, seria a acumulação de patrimônio, proteção contra a inflação local e geração de renda. Isso é alguma coisa interessante, porque, ao contrário das ações, né, a gente tem renda, quer dizer, as ações a gente pode ter dividendos também, mas aqui, no caso da renda fixa, a gente tem fluxo de renda, ou seja, para custeio de despesas faz todo sentido a gente pensar na renda fixa na medida em que a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, para fazer eventualmente mais investimentos ou qualquer coisa assim. Então, esse é um negócio, é um atributo importante da renda fixa. E quais seriam os principais instrumentos para isso? Seriam, sem dúvida nenhuma, os títulos atrelados à inflação, que vocês podem conhecer bem o Tesouro Direto, por exemplo, né? Ele tem as NTNBs. NTNBs são os títulos brasileiros ligados à inflação. E tem o CDI também, que tem no Tesouro Real, no Tesouro Direto, tem em todos os CDBs bancários e vários investimentos, vários fundos de investimento, né, que agora estão muito na moda de crédito privado, que tem a sua possibilidade de ter retorno atrelado tanto ao CDI como ao IPCA também. Então, o que a gente vê aqui, quer dizer, o que é importante se levar desse primeiro gráfico aqui, dessa primeira colocação, é o seguinte, é que, de fato, vale mais a pena a gente investir em renda fixa no Brasil do que em renda fixa no exterior, né? Então, isso vale a pena. Aí vocês vão me perguntar, a gente vai ver já na frente. Isso quer dizer que a gente não vai investir em renda fixa no exterior? A resposta é não, né? Quer dizer, a gente vai investir em renda fixa no exterior, até porque existem correlações, e essas correlações, então, vão definir se faz sentido ou não a gente investir em renda fixa na proporção que, obviamente, o perfil de risco de cada um definir, né? Então, a segunda premissa da gente. Fala. Na verdade, os pré-fixados, eles, quando a gente coloca, poderia ter colocado aqui os prés, mas os prés têm um resultado de longo prazo bastante inferior, bastante menor do que esses. Então, ele ficaria tão
acho que aqui estão fora de questão na hora de você fazer o resultado, fazer o gráfico, que o resultado mostraria que de fato não faria muito sentido você fazer pré no longo prazo. O pré, na verdade, no longo prazo, ele faz sentido quando você compra num momento em que os juros estão excessivamente altos e que você espera que os juros caiam. Então, aí você vai ter, além daquilo que a gente estava falando lá, que é o carrego, a gente vai ter ganho de capital. Mas, quando você pensa no longo prazo, você pensa geralmente em juros reais. Ninguém, por exemplo, os fundos de pensão, esse pessoal todo, ele tem a sua taxa atuarial definida em inflação mais alguma coisa. E como isso é muito incerto no pré-fixado, você basicamente, para o longo prazo, tem ali só um investimento bastante residual. Tá? Então, aqui, essa é a nossa segunda premissa. As ações internacionais crescem mais, sobem mais no médio e longo prazo do que as ações brasileiras. E isso, efetivamente, acontece pelos motivos que a gente estava falando. Quer dizer, na verdade, quando você pensa em ações, você pensa num crescimento do resultado, ou seja, do lucro das empresas no longo prazo. Né? E para que isso aconteça, a economia não pode atrapalhar. Né? A economia precisa ser uma economia que cresce e que dê para você uma sustentação de investimento e consumo. Né? E o Brasil patina muito nesse aspecto. Né? Isso quer dizer que a gente não tem que ter, de novo, ações no Brasil? Não, não é isso. O caso é que a gente, além das ações no Brasil, quando olha as ações internacionais, vê claramente que existe aqui uma diferença bastante significativa. Então, por exemplo, da mesma data para cá, ou seja, mais ou menos 12 anos, quando a gente pega o resultado da Bolsa Americana, do S&P, a gente chega a um retorno de 706% em reais. Quando a gente pega o índice das bolsas globais, quer dizer, o MSCI, o ACWI aqui é o All Country World Index, quer dizer, é o índice do mercado global de ações. Né? O mercado global de ações com 450% de crescimento nessa época, né, nesse intervalo de tempo, e o Bovespa com 290%. Então, quer dizer, o que a gente vê aqui, efetivamente, é que o Bovespa ele apresenta um resultado mais baixo do que a Bolsa Americana e do que o índice global de ações, e, ao mesmo tempo, tem a volatilidade mais alta. Né? Quer dizer, quando a gente junta isso, a gente chega à conclusão de que, dentre todos esses índices aqui, o Bovespa não é um índice atrativo. Né? Quer dizer, a gente pensa em risco-retorno. Sempre que a gente pensa em investimento, esse é um outro ponto interessante. Né? Às vezes a gente fala, e quanto está dando o investimento, quanto você conseguiu de retorno? Esse é um lado da moeda, você precisa ver qual é o risco que você está assumindo para chegar naquele retorno. Né? Então, nesse caso do Brasil aqui, infelizmente, a gente chega à conclusão que o mercado de capitais, quer dizer, o mercado de bolsa aqui no Brasil poderia ser mais explorado se a gente tivesse um pouco mais de resultado. Quer dizer, quando a gente vê o investidor estrangeiro pensando no Brasil, ele pensa justamente nisso, ele pensa num retorno que perde dos seus pares internacionais, né? E, ao mesmo tempo, que tem uma volatilidade maior. Então, quando a gente olha isso, diz assim, bom, além do crescimento da economia, o que a gente tem? A gente tem, nas ações globais, algo que a gente não tem no Brasil, que são principalmente mercados de semicondutores, como a inteligência artificial, quer dizer, isso tudo aqui é tecnologia. Quando a gente pega a Bolsa Brasileira em termos de tecnologia, a gente vê que é pífia na nossa exposição.
e é setores que puxam a economia, né? E biotecnologia, a mesma coisa. Então, por conta disso, a gente lá fora tem um mercado extremamente robusto em cima disso, né? Quer dizer, quando a gente bota isso tudo numa carteira de investimentos, o que a gente procura? A gente procura um crescimento robusto do capital, né? Quer dizer, a gente assume uma volatilidade maior por conta justamente do retorno maior que a gente quer nisso aí também, né? E por uma questão, eu acho aqui, a gente vai ver já, né, de abrangência, né, a gente vai fazer, a partir de agora, a gente vai utilizar o índice global de ações para fazer as nossas comparações em termos de composição de carteira. Tá. Então, como é que funciona aqui a nossa dinâmica de correlação, né? A gente tem essencialmente aquilo que a gente chama de efeito gangorra, né? A relação entre o dólar e outra moeda sobe quando o risco aumenta. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê, por exemplo, né, começando aqui pela matriz de correlação, o seguinte: quando a gente tem o Bovespa, né, com uma correlação negativa de 36% contra o índice global de renda fixa e de 37% contra o índice global de ações. Então, na verdade, aqui não é contra o índice global, aqui é contra o dólar. Então, o que mostra aqui é o seguinte: sempre que a gente tem um crescimento do dólar, não é? Ou sempre que a gente tem uma relação, sempre que o real, na verdade, ou a Bovespa, vamos falar aqui na Bolsa, quando o índice Bovespa cai 1%, o dólar sobe 37 centavos. Né? Então, existe essa correlação negativa entre um e outro, e é justamente isso que a gente vê aqui também na hora que a gente faz uma comparação dos outros investimentos. Então, aqui, por exemplo, na pandemia, a gente viu a Bolsa Brasileira cair, não é? Alguma coisa como chegou aqui a um vale de queda, enquanto a gente teve tanto o índice de ações globais como o índice de renda fixa global subindo, né? Aqui, inversamente, na medida em que a gente começou a ter o Bovespa subindo, a gente teve um nivelamento do índice global de renda fixa, e aqui teve até uma queda se não uma queda, pelo menos uma volatilidade maior do índice global de ações. Então, nesse caso aqui, a gente começa a ver graficamente que existem momentos em que, quando um sobe, outro desce, né? Que é a mesma coisa em 2018, quando a gente teve o Bovespa subindo por conta da eleição do Bolsonaro, que ele veio para cima, o dólar caiu, a Bolsa. Por conta disso, também as bolsas internacionais tiveram uma redução em termos de valor por causa do dólar que caiu, do dólar e das outras moedas, né, a valorização do real contra as outras moedas. Então, por conta disso, a gente tem sempre esse efeito de altas e baixas que um compensa o outro. Então, por conta disso, faz essa gangorra que a gente tem aqui. O amortecimento, né? Quer dizer, a apreciação dos ativos globais mitiga a queda dos ativos locais no portfólio, e é exatamente isso que a gente está vendo. Se a gente tem ambos, né, na medida em que o Bovespa cai e os outros sobem, a gente tem um desenvolvimento mais suave do portfólio e ele não balança tanto, né? Então, essa é outra coisa importante, né? E aqui a correlação da negativa entre o dólar e outras moedas, os ativos globais, com relação ao Bovespa. Então, se a gente quer ter e terá Bovespa na carteira, faz sentido a gente ter
correlação negativa de outros ativos, considerando aqui principalmente a renda fixa internacional e as ações internacionais. Tá. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma explicação melhor sobre o índice global de ações internacionais, né? O índice global de ações internacionais. Então a gente preferiu, embora vocês tenham visto que a gente tem ali um resultado melhor das ações americanas do que as ações globais, a gente preferiu fazer a nossa composição aqui usando o índice global de ações internacionais. O índice global também é um índice muito americano, porque quando vocês veem aqui a composição, 63% do índice global é Estados Unidos, né? E quando a gente vê aqui que tecnologia de informação é o índice, que é o setor que mais tem no índice, a gente chega à conclusão, né, que a parte de tecnologia nos Estados Unidos ela é extremamente presente na hora de você compor esse índice, né? São 3 países que têm o índice que tem aqui tecnologia bastante importante, né? Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e Taiwan. Então, esses 3 países compõem basicamente esse índice de tecnologia. Tá? Japão tem 5%, é o segundo país mais importante. O Reino Unido tem 3,4%, Canadá tem 3,6% e China tem 2,9%. Né? Então, efetivamente, a gente pega aquilo que existe, né, capturando aquilo que o mundo tem de melhor. Ou seja, sempre que a gente vai fazer, se a gente quiser ser mais agressivo, se a gente quiser pensar em alguma coisa mais ligada à tecnologia, a gente pode pensar no índice americano, pode pensar até no Nasdaq, né? Mas considerando que a gente aqui quer fazer um portfólio mais diversificado, a gente resolveu reduzir a dependência nos Estados Unidos, usando mais o mundo, né, e fazer uma diversificação que é mais interessante utilizando o índice global de ações do que só o índice americano. E a mesma coisa... 4, 5. E a mesma coisa aqui, pulei esse daqui antes de falar para vocês, mas de qualquer forma a mensagem é a mesma. A mesma coisa com relação ao índice global de renda fixa, né? A gente preferiu fazer aqui, não colocar os treasuries, né, nem os títulos, só os títulos americanos, mas colocar também os títulos do mundo inteiro. E vocês percebem que tem muita China aqui, né? Isso por quê? Porque a China tem um mercado extremamente poderoso em termos de renda fixa internacional, né? Então, quando a gente olha, né, as principais participações, né, são títulos tanto denominados em dólar como denominados em yuans, principalmente denominados em dólar, que faz com que a China tenha uma participação bastante grande no índice internacional de renda fixa. Tá. Então, o que a gente vai comparar no final do dia aqui para mostrar que, de fato, faz mais sentido a gente ter renda fixa, ter uma carteira globalizada do que uma carteira de Brasil? Vamos comparar uma carteira que tenha basicamente 1/3 de CDI, 1/3 de IMAB. IMAB é o índice de renda fixa de títulos emitidos pelo governo brasileiro ligados à inflação. São os títulos IPCA+, né? Então, vamos colocar aqui 1/3 de renda fixa ligadas à inflação e 1/3 de Ibovespa, né? Então, fica com 2/3 de renda fixa e 1/3 de ação. E a gente vai comparar isso exatamente com a mesma distribuição entre CDI, IMAB e Ibovespa, né?
cada um com a mesma participação, sendo que esse índice aqui vai representar 50%, e vamos colocar o índice global de ações, o índice global de renda fixa e o índice global de ações, comparando também, completando a carteira, considerando que a gente vai colocar na renda fixa global a metade daquilo que a gente colocaria nas ações internacionais. Então, ficou claro o raciocínio aqui? Quer dizer, vamos considerar 1/3 de ações brasileiras, 2/3 de renda fixa, 1/3 da renda fixa atrelada à Selic e 1/3 de renda fixa atrelada à inflação, né? Que é exatamente a composição que a gente vai ter aqui, e vamos completar isso aqui na nossa carteira com 50% também, sendo que esses 50% vão ficar distribuídos metade, na verdade, 1/3 aqui no índice de renda fixa e 1/3 e 2/3 no índice de ação. Tá. Então, qual é a comparação? A comparação, como vocês já imaginavam, é a seguinte, que o nosso portfólio, disso daqui de 3 de janeiro de 2014 até 20 de abril de 2026. O portfólio em dólares, né, nesse ano, ele está perdendo. Portfólio em dólares quer dizer portfólio que leva em consideração também aqueles outros investimentos internacionais que a gente está fazendo. No ano, né, pela valorização da Bolsa no Brasil e pela desvalorização do dólar e das outras moedas, a gente tem uma virtude bastante aqui significativa do portfólio local em comparação com o portfólio que tem o seu componente internacional. Mas, quando a gente vai buscar um resultado lá fora de 12 anos, a gente chega à conclusão que, de fato, a gente tem um resultado melhor no portfólio que leva em consideração os ativos internacionais, né, do que os ativos locais, né? Então, só o portfólio lá fora, a gente no portfólio internacional a gente teria 313%, e no portfólio local a gente teria 258%, né? Então, a gente nota aqui, né, que existe, inclusive, uma volatilidade, que a gente vai ver no próximo slide, né, que é mais estável o portfólio que tem em consideração, que na sua composição, os ativos internacionais, do que aquele que tem exclusivamente os ativos locais. E aqui, então, o risco, né? Risco igual a volatilidade, né? Quer dizer, a volatilidade dos ativos é basicamente a mesma, né? Então, 8,96. Na verdade, nos 12 meses, agora, a gente tem 5,28 contra 6,67. Então, nesses últimos 12 meses, a volatilidade do portfólio internacional foi menor, mas a volatilidade aqui não muda muito. O que muda é a eficiência no portfólio, que é o índice de Sharpe. O índice de Sharpe é quanto você tem de retorno adicional por unidade de risco assumida, né? Então, a gente tem um índice de Sharpe de 0,28 contra 0,15 do portfólio local, né? Então, ou seja, a gente, considerando esse portfólio aqui, 50% no Brasil, 50% lá fora, tem uma diferença a longo prazo significativa no retorno, como a gente viu no slide passado, e aqui na volatilidade nem tanto, mas na eficiência sim. Na eficiência a gente tem um retorno mais interessante por unidade de risco assumida. Então, por conta disso, a gente chega num retorno mais interessante, né? E aqui a gente... Oi? E aí, aqui a gente tem algumas conclusões. Alguma dúvida com relação àquilo que a gente está mostrando, gente? Alguma pergunta?
né? Quer dizer, não sei se ficou claro aqui aquilo que a gente está mostrando, mas acho que fica basicamente comprovado, né, numericamente, aqui pelas métricas, que a gente tem um retorno melhor com uma eficiência maior, obviamente, por conta do retorno, né? E aqui algumas conclusões que são interessantes e que a gente efetivamente sempre coloca na hora que a gente vai fazer aqui o resultado, vai concluir a apresentação. O que a gente sempre diz é o seguinte: qualquer portfólio, seja ele local ou seja internacional, precisa ter uma revisão periódica de alocação, né? Para a gente ter certeza de que esses resultados que a gente está, essas alocações, essas proporções que a gente está colocando aqui, elas vão se manter, porque senão, depois de 5 anos, por exemplo, nem isso, depois de 2 anos, pelo crescimento, essa fração internacional ela vai estar muito acima da fração local. Então, para que isso não aconteça e que isso, então, seja resolvido na medida do longo prazo, anualmente é justamente o que a gente recomenda. A gente recomenda fazer uma revisão do portfólio para ter certeza de que essa alocação, essa proporção na alocação vai permanecer, né? Então, é isso que a gente chama de rebalanceamento, venda de ativos valorizados e compra de ativos descontados, ou seja, se um subiu mais do que o outro e a gente tem aqui uma sugestão de alocação que a gente acredita em termos das suas proporções, vale a gente vender o que está caro e comprar o que está barato. Então, essa é a ideia, né? Só um almoço grátis, que o único almoço grátis que tem no mercado financeiro é a diversificação, vocês já devem ter ouvido essa afirmação aqui algumas vezes, né? Não tente adivinhar. Quando a gente pensa em alocação de recursos, quando a gente pensa em montagem de portfólio, a gente sempre faz com que a técnica, a disciplina, né, fique acima da nossa sensibilidade. Então, o dólar está barato, o dólar está caro. Então, se o dólar está barato, o dólar está caro, as ações estão baratas, as ações estão caras, isso a gente vai ver no momento do nosso rebalanceamento. Até lá, né, aproveitar essas oportunidades, de repente, quem achou que o dólar estava barato a 5,20, agora está a 4,98, achou que não fez tão grande negócio, né? Então, contra isso, a gente sempre sugere que seja feita uma compra parcelada de dólar. Então, você acha que vai comprar, então divide aquilo em 3, 4 vezes, compra mensalmente, você mitiga aí essa volatilidade, ou pelo menos compra numa taxa que não seja assim tão alta ou tão baixa, dependendo daquilo que você sinta naquele momento, né? E aderência ao perfil de risco. Quer dizer, o perfil de risco é importante porque a gente chega num momento em que a gente faz a nossa apresentação aqui e a gente tem a possibilidade de mudar aquela proporção, né? Quer dizer, a gente escolheu 50-50 porque o perfil de risco adotado, né, foi um perfil moderado. A gente poderia fazer, sei lá, 60% lá fora, 40% aqui dentro, podia fazer 30% lá fora, 70% aqui dentro. Então, tudo isso que vai definir o perfil de risco, né? Então, obviamente, quando a gente vê os gráficos e vê isso tudo, a gente chega à conclusão que quanto mais lá fora você tiver, melhor, né? Mas isso não é necessariamente verdade. Quer dizer, quando a gente pega esse período do ano, por exemplo, a gente chega à conclusão em que aqui no Brasil deu quase 5 vezes mais do que lá fora. Então, isso acontece.
na maioria, no longo prazo, isso geralmente não acontece, porque a gente está no momento agora de queda de dólar, queda de valorização do real, e isso então faz com que a gente tenha. Quando eu falo em queda do dólar, não estou falando só do dólar, estou falando das moedas internacionais também, mas geralmente atreladas ao dólar. Mas, de alguma forma, a gente tem esse movimento aqui. E quanto mais a gente vê isso aqui, mais quer colocar lá fora. Mas não necessariamente, isso depende do perfil de risco de cada um, e esse perfil de risco, então, é o que vai definir mais a nossa alocação, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem, a pergunta é interessante porque, de fato, os bancos, as gestoras, elas utilizam duas formas de apresentar o seu modelo de alocação, né. Uma é a forma tática, a outra é a forma estratégica, né. A tática é aquela que, geralmente, os investidores utilizam um período de 3 meses de objetivo, né, e a estratégica é aquela que passa de ano, né. Então, o que acontece é o seguinte: a tática, ela procura adequar o cenário econômico à sua alocação de curto prazo, né. Então, você pega, por exemplo, agora um momento em que a gente tem guerra no mundo, né, e conflitos aqui que estão mexendo com o preço o preço do petróleo mexe com as bolsas, mexe com o ouro, mexe com commodities, mexe com isso tudo. Então, o que acontece? O estrategista, né, ele vai definir qual é a sua alocação de curto prazo. Então, como o mercado, por exemplo, está muito nervoso, a gente geralmente sugere aumentar a renda fixa ligada ao CDI e reduzir bolsa de valores, né. No longo prazo, isso não acontece, porque pode ser que a guerra termine em 4 meses, 5 meses ou 3 meses, ninguém sabe, e a gente tenha uma puxada forte de bolsa de valores e de commodities. Então, uma leva em consideração o curto prazo até 3 meses, que é essa tática que você geralmente vê ali o ajustes, tem estamos neutro com relação a isso, estamos positivos, então é overweight, underweight, aquele negócio todo, né. Então aí você considera o que você vai colocar no curto prazo, né. Então, isso pode mudar todo mês é revisto isso, né, mas o objetivo é te dar retorno no curto prazo. E a outra é aquela que é a estratégica, que efetivamente você, independente do que aconteça, você pode manter, que efetivamente é o que vai dar retorno para você no longo prazo, né. O Pelo seguinte, porque o que acontece aqui é o seguinte: existe aqui, né? Por que aqui tem o dobro dessa daqui? Na verdade, o que acontece é o seguinte: classicamente, existe um investimento que se chama 60-40, né? 60% de ações e 40% de renda fixa, né? Então, eu procurei, porque o, quando você olha o mercado americano, por exemplo, você vê que o americano gosta de estatística, ele tem um monte de estatísticas, e o americano médio, ele faz esse investimento de 60-40, mais ou menos um terço em renda fixa e 2 terços em ações. E aquilo ele carrega a longo prazo, né? Eu usei o mesmo critério aqui para fazer isso, fazendo mais ou menos um terço, 2 terços. Esse índice porque é o índice global, né? Quer dizer, eu peguei os 2 índices globais aqui para fazer isso aqui, né? Um é o índice global de ações, outro é o índice global de renda variável. Se você for o índice global de ações, outro renda fixa. Se você for pegar, talvez existam índices um pouco mais, digamos assim, agressivos ou que deem melhor resultado, mas o objetivo aqui foi simplesmente ser abrangente. E sendo abrangente, eu preferi fazer isso daqui com os índices globais,
para não ficar muito ligado ao resultado de um único país. Rebalanceamento é contraintuitivo, né. Você vende aquilo que deu certo para comprar o que deu errado, né, então, não faz muito sentido. O que acontece é que se eh, você acho que é até natural na medida em que você vá se envolvendo cada vez mais com o investimento, e você vai ficando mais seguro e mais agressivo, né. Então o que você está perguntando, eu acho que dá para responder dizendo que se você ficar mais agressivo, você vai ter, no gráfico de pizza, uma parcela maior dos investimentos que deram certo, né. Então isso de fato acontece, quer dizer, tem ações que você não vai querer vender, que você diz: "Olha, a ação está indo muito bem, não vou querer rebalancear esse negócio para, de repente, comprar alguma outra coisa que não tenha o mesmo potencial de crescimento", né. Mas eu acho que aí chegou o momento de você, de fato, pular de perfil de risco. Então, na medida que você muda o perfil de risco, se você tinha, sei lá, um terço de ações, você pode ir para 50% em ações, porque você vai estar mais disposto a assumir risco, porque você está mais confortável com a nova alocação que você fez. Desculpa, você falou da entrada da? Da Bolsa do Rio. Olha, eu quando trabalhei, quando eu trabalhei, comecei a trabalhar aqui no mercado financeiro, tinha a Bolsa do Rio também, né. A Vale do Rio Doce era negociada no Rio, as empresas do Nordeste eram negociadas no Rio, tal e coisa. Eh, eu acho que, na verdade, hoje tudo é muito eletrônico, né, e a sua localização física tem muito pouco a ver com relação àquilo que onde você está localizado, né. Então, hoje você compra ações americanas aqui no Brasil, você compra bolsa, então não acho que isso tenha qualquer tipo de movimento, não acho que isso tenha qualquer tipo de resultado prático com relação à formação de preços de ações ou mesmo qualquer tipo de governança que possa eventualmente ser implementada, né. Talvez exista alguma razão política ou alguma razão que se levou em consideração para montar isso, remontar outra vez essa bolsa, mas eu acho que talvez, seja algo mais, que até onde eu vejo não tem grande modificação no formação de preço, que é, em última análise, aquilo que interessa a quem está fazendo investimentos na bolsa, né. Eu gosto sim, eu acho que pode, eu acho que aqui a gente simplificou com 2 grandes índices, né, então eu acho que, sim, eu acho que existe, eu, por exemplo, gosto de ouro como mitigador de volatilidade de renda variável, né, é gozado, né, até porque as coisas mudam, o ouro, por exemplo, tinha tudo para estar bombando agora nesse momento de guerra, e o ouro está caindo, né. Quer dizer, mudou a correlação entre renda variável e ouro nesse momento, quer dizer, a bolsa até subiu mais do que o ouro no momento de conflito internacional. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que na medida em que você vai se sofisticando, você vai tendo as suas convicções, né, e essas convicções te mostram que você pode fazer eventualmente, hedge de petróleo com ouro, você pode fazer hedge de ações com ouro também, que a coisa funciona. Então eu gosto dessa, eu tenho algumas carteiras de clientes que de fato têm essa proteção, e o ouro foi tão bem ultimamente que subiu quase tanto quanto as ações, então o resultado foi bastante positivo. Funciona assim, né, funciona assim. 2 minutos. 2 minutos, gente. Então é isso. Obrigado outra vez pela presença, obrigado por, espero que tenha esclarecido eventualmente aqui o ponto da importância da inclusão de investimentos no exterior no Brasil, na carteira mesmo que local, e eu acho que quem quiser ter
a coisa, que quem tiver um pendrive, alguma coisa assim para pegar a apresentação, esteja à vontade. Tá? Valeu, Brinde, obrigado.